Amanso na Pampulha parecia ter esquecido como que a esperana soa. Tudo ali dos tapetes impecvéis, as cortinas pesadas respiravam ciúncio, que no Consolavas pesava. Augusto Farias vivo e Milion Rio tinha transformado a dor em rotina planilhas, remdios ou rios. Era a maneira que encontrou de nos sentir. Joto Caio, seu filho cego, havia recolhido as palavras para dentro de si desde o acidente. Caminhava pelos corredores como quem aprende o mapa de um deserto pelas bordas, sem mirar o centro. Eliane chegava cedo todos os dias, sem fazer barulho, como se o Chotambem pudesse se ferir. Anos, ela repetia o mesmo ritual, com uma preciso quase religiosa, aspirar o hall, alinhar as poltronas, tirar o pé das molduras com mapas antigos. A casa precisava parecer perfeita, ainda que ninguém vivesse de fato dentro dela. Havia regras tecidas e firmes. A equipe ia cuidar no se aproximar, cumprir no se envolver. O piano da sala de Msica ficava coberto por um lenol branco, um monumento ao que nos se dizia. Caio passava por ele sem virar o rosto como quem recusa uma lembrana. E Augusto, trancado na perpria disciplina, não ia a permitir surpresas. Se dependesse dele, a mãe ia repetir o ontem, refeias medidas, passos contados, afeto em quarentena. Mas a rotina tem fendas, e Eliane sabia que em casas onde a tristeza manda qualquer gesto pequeno objeto fora do lugar, um sopro de poeira que dana na luz pode anunciar uma mudana. Um dia, inevitavelmente algum vai levantar aquele lenol. E ento tudo que ficou calado vai comear a querer falar. Na manhã seguinte, algo inesperado aconteceu dentro da Manso dos Farias. Eliane seguia sua rotina como sempre, mas uma inquietal a acompanhava desde o instante em que ousara tocar no piano pela primeira vez. O som daquela nota ainda ecoava em sua memória como se tivesse acordado algo adormecido no S na casa, mas também em Caio. Ele, que nunca alterava o percurso, diriu, surpreendeu a todos ao invés de seguir o cuidador para o jardim. Parou diante da porta fechada da sala de Msica. O gesto simples de levantar a mão e apontar naquela direu foi para um menino que vivia imerso no ciúncio como um grito. A funcionária chamou Eliane pressas sem entender a cena. Quando ela chegou, encontrou Caio parado em véu, com o brau erguido. Ele não a olhou como de costume, mas a inteno era clara. Eliane respirou fundo, aproximou-se e destravou a porta. Sento Caio entrou guiado por uma determinal silenciosa. A governanta não disse palavra, qualquer explicar quebraria a magia do momento. Ela ligou a pequena luminária ao lado do piano e o ambiente se encheu de uma expectativa quase sagrada. Com as mostrômulas. Eliane deixou que os dedos descessem de novo sobre as teclas. Notas espadas como perguntas. E cada uma encontrou resposta nos gestos de Caio, um leve inclinar da cabeça, os dedos se contraindo como se quisessem tocar o ar. Aos poucos ele se aproximou a se sentar ao lado dela. Não pediu nada, apenas repousou amor sobre o teclado frio, como quem reconhece um território perdido. Aquele instante nu era apenas descoberta, era renascimento. O menino que não reagia a ninguém agora se deixava guiar pelo som. E pela primeira vez, Eliane percebeu que a rotina da casa estava prestes a se transformar em algo vivo outra vez. O que aconteceu nos dias seguintes parecia impossível até mesmo para quem testemunhava. Todas as mães, antes que os corredores da Manso de Augusto Farias se enchessem de passos apressados e vozes neutras, Caio J. estava ele sentado diante do piano como se o MVL finalmente tivesse encontrado o dono que esperava há anos. Eliane chegava em silêncio, tirava o pano branco que cobria as teclas e se acomodava ao lado dele. Não havia manuais nem leis formais. Essa Msica pura crua,
nascida da necessidade de sentir. Ela tocava notas simples, quase como se desenhasse trilhas no ar. Caio ouvia com o corpo inteiro, inclinava a cabeça, franzia o senho, esticava os dedos sobre o teclado. Quando errava, e um som saía forte demais, recuava assustado. Mas Eliane no corrigia, no repreendia, apenas deixava o erro se dissolver até que ele tivesse coragem de tentar de novo. Aos poucos, o menino que nunca sorria começou a dar sinais de vida. Primeiro um suspiro, depois um leve movimento de libios, e certa mãe quase imperceptível, um sorriso tímido brotou, quando conseguiu repetir 2 acordes seguidos. Para Eliane aquilo foi mais que progresso, foi milagre. O garoto que passava os dias em silêncio, agora se aventurava a dialogar com o mundo através das teclas. Eles inventaram pequenos rituais. Ela batia 2 vezes no banco para indicar o comeu. Ele respondia colocando a mão sobre o D central. Dali em diante improvisavam como se trocassem segredos. Cada sequência de notas era uma frase, cada pausa, um olhar. Naquele espau, Eliane deixou de ser apenas empregada e Caio deixou de ser o menino frágil do Million Rio. Eram 2 seres humanos descobrindo juntos que a Emsica podia costurar fendas invisíveis. E sem que percebessem a manso que antes respirava, se silêncio comeava a guardar ecos de algo novo, um coral voltando a bater dentro de suas paredes frias. Mas nenhuma transformal passa despercebida por muito tempo. Augusto Farias, obcecado pelo controle, começou a notar fissuras na rotina impecável que havia imposto ao filho. Caio, que sempre seguia o rio sem protesto, agora retornava mais cedo do jardim, distraa-se nas cesses de fisioterapia, parecia ansioso para algo que ninguém sabia explicar. Para Augusto não era milagre, era anomalia. Ele decidiu recorrer ao sistema de semeras da casa-ferramenta que S usava em casos de quebra de protocolo. Foi assim que certa madrugada encontrou a imagem que iria desestabilizá-lo. Na tela, Caio sentado ao lado de Eliane diante do piano. Não havia palavras, apenas notas hesitantes e respostas temidas. O menino tocava, errava, tentava de novo. E sorria. Sorria como Augusto no via desde antes da tragédia. O pai ficou paralisado diante da cena. O coral quis acreditar que aquilo era cura, mas a mente gritou que era ameaça. Nada daquilo estava nos planos elaborados para proteger o filho. Misica não seguia regras, não respeitava fronteiras. Era pura, imprevisível, perigosa. Na manhã seguinte, Augusto chamou Eliane ao escritrio. O tom foi frio, quase clínico. Ele agradeceu os sérvios dela, mas deixou claro os encontros ao piano eram inaceitáveis. No seguro repetiu com a voz firme de quem não admite réplica. Eliane tentou explicar. Falou do brilho no rosto de Caio, da pequena vítrea que cada acorde representava. Mas Augusto cortou. Isso acaba agora. Ela saiu em silêncio, os olhos marejados. Na sala de Misica, Caio esperava como sempre. Encontrou apenas o piano fechado e o vazio da ausência dela. Passou os dedos sobre a tampa trancada sem entender. O som havia sido arrancado de suas mãos. No escritrio, Augusto acreditava ter restaurado a ordem. Mal sabia que, junto com a Emsica, estava sufocando a Nica Ponte, que ainda ligava o filho ao mundo. O silêncio que voltou a dominar a Manso-nu era o mesmo de antes. Antes era um vazio organizado quase estril. Agora era pesado, denso, como se cada parede carregasse a ausência de algo que nascera e fora arrancado fora. Caio, que nos últimos dias se erguia mais confiante que sorrira pela primeira vez, em anos recuou de novo para dentro de si. Passava horas diante do piano fechado, as mãos pairando sobre a tampa, sem coragem de insistir. Às vezes apenas encostava o rosto no tampo de madeira como quem busca colo, em algo que não pode mais responder. Eliane, impedida de se aproximar, observava de longe.
Via o menino emagrecer, comer cada vez menos, caminhar arrastando os pés pelos corredores. Noite funcionários da casa comentavam em sussurros. Caio havia sido visto sentado junto porta trancada da sala de Emsica até o amanhecer invel, como uma sombra que não encontrava descanso. As lágrimas começaram a aparecer silenciosas, contidas, mas reais. Depois de anos de apatia, o garoto chorava. No de medo, mas de perda. Augusto notava os sinais, mas os interpretava como efeitos colaterais inevitáveis. Em sua elegica erigida, melhor suportar a tristeza do que arriscar mergulhar o filho de novo no caos da memória. Ainda assim, quando via os pratos intocados e o olhar vazio de Caio, algo nele estremecia. Era como assistir algum se apagar devagar e perceber que a deciso que deveria protê-lo, na verdade, estava o destruindo. A Emsica tinha sido ponte. Agora, sem ela, Caio permanecia isolado numa ilha invisível. Eliane sabia que se nada mudasse, o menino não voltaria. E Augusto, mesmo sem admitir, comeava a sentir que aquela escolha trancar o piano, afastar Eliane, no trouxe paz. Trouxe apenas um silêncio dodo carregado de luto. Foi numa noite insone que Augusto Farias, exausto de vigiar o filho definhar em silêncio, resolveu abrir as caixas guardadas desde o funeral da esposa. O cheiro de papel envelhecido e tecidos esquecidos invadiu o escritório. Entre livros, cadernos e fotografias, encontrou uma pasta fina quase escondida. Dentro, uma folha amarelada com letras que reconheceu de imediato a caligrafia delicada de Helena, sua companheira de vida. Se um dia nosso filho parar de escutar, encontre algum que o ensine a sentir. Augusto releu a frase dezenas de vezes como se as palavras fossem enigma e condená-lo ao mesmo tempo. Amor tremia, o peito ardia. Ele sempre acreditara que proteger Caio significava blind-lo de qualquer emo forte, evitar riscos, manter a rotina como armadura. Agora via ali, escrito pela pria mulher, que estava errado desde o princípio. O menino não precisava de proteufria. Precisava reaprender a sentir exatamente o que Eliane havia oferecido e ele havia arrancado. Sentou-se na poltrona com o papel sobre os joelhos e, pela primeira vez em anos, deixou o silêncio pesar sobre si. Não era o silêncio da ordem que impunha a casa, mas o silêncio da culpa. Recordou-se das últimas horas no hospital do pedido que Helena fizera com voz fraca. Prometa que vai cuidar dele por NS2. Ele prometera, mas confundiu cuidado com quer ser. Naquela madrugada, diante da letra da esposa Augusto, percebeu que não tinha mais desculpas. O filho não estava apenas triste, estava se apagando. E a única pessoa que conseguira acender nele uma centelha de vida fora expulsa por suas perprias mãos. A carta no era um lembrete, era uma bissola apontando para o caminho que ele temia trilhar, o da vulnerabilidade, o da entrega, o de aceitar que sentir também pode doer, mas a única forma de continuar vivo. Dias se arrastaram dentro da Manso Farias, mas algo começou a mudar, quando Augusto, no fundo de suas memórias, encontrou uma carta deixada pela falecida esposa. As palavras eram simples, mas atravessaram a muralha de gelo que ele havia construído. Se ele um dia parar de ouvir, encontre algum que o ensine a sentir. Foi como se a voz dela tivesse atravessado o tempo, revelando a verdade que ele tanto temia admitir no era de rotinas ou protocolos que Caio precisava, mas de presena de afeto de Emsica. Aquela noite Augusto não conseguiu dormir. Caminhou pelos corredores da casa vazia, escutando apenas o silêncio pesado que ele mesmo havia imposto. Parou diante da porta do filho e pela primeira vez em anos entrou sem o distanciamento de chefe ou guarda-o, mas como pai. Sentou-se beira da cama, o pano branco do piano nas mãos.
Tocou o ombro de Caio com delicadeza e murmurou quase sem voz. Está na hora de tirar isso de novo. Caio não respondeu, mas lentamente estendeu a mão até encontrar a dele. O toque foi breve, mas firme, e naquele instante, Augusto sentiu algo que há muito havia enterrado um fio de confiança. Não eram palavras, mas era perdo. No dia seguinte, sem discurso preparado nem justificativas racionais, ele foi at a casa de Eliane. Não havia arrogância, não havia ordens. Apenas bateu na porta, e quando ela abriu, perguntou com sinceridade. Vok volta. A resposta não veio em frases longas. Foi no olhar, no gesto de abrir espau, para que ele entrasse. E naquele momento, sem precisar de aplausos ou testemunhas, Augusto deu o primeiro passo para se tornar no apenas o protetor do filho, mas o homem capaz de ouvi-lo finalmente com o coral. Na terça-feira seguinte, Eliane voltou manso. Não houve discursos nem desculpas formais, apenas o gesto de Augusto abrindo a porta e inclinando a cabeça em silêncio como quem finalmente reconhece uma verdade maior que o pérfido orgulho. Ela entrou com passos firmes, levando consigo a serenidade de quem sabia exatamente onde deveria estar. Caio J. a esperava na sala de Micica, sentado ao lado do piano como se nunca tivesse deixado aquele lugar. O pano branco foi retirado com cuidado. Eliane passou a mão sobre a madeira, sentindo a mesma vibra de quando tudo comeou. Dessa vez, não havia segredo, não havia medo. Augusto estava ali sentado um pouco mais atrás, observando com um misto de apreenso e esperança. Caio não hesitou. Seus dedos tocaram as teclas com a segurança de quem reencontra uma voz pérfida. Não eram mais sons tímidos nem tentativas incertas. Era Micica fragmentada, mas cheia de vida. Eliane o acompanhou acrescentando acordes suaves, criando uma conversa silenciosa entre os dois. Augusto, acostumado a controlar tudo com relatrios e regras, ficou em véu sentindo pela primeira vez que a casa respirava de verdade. Cada nota parecia derrubar uma parede invisível que ele mesmo havia erguido entre pai e filho. O menino se inclinava sobre as teclas, experimentava, sorria discretamente. Eliane seguia seu ritmo, no corrigia, no interrompia. E Augusto, sentado, sombra daquele reencontro, compreendeu, não era sobre ensinar tecenica, era sobre ensinar presena. O piano nu era apenas instrumento, era ponte. Quando a última nota se dissolveu no ar, Caio repousou a mão sobre a madeira e respirou fundo. Não precisou olhar para ninguém. O silêncio que ficou não era vazio, mas inteiro. Eliane sorriu e Augusto, com os olhos marejados, percebeu que pela primeira vez em muito tempo não estava sozinho na pérrua, fria casa. Ali, no eco daquelas teclas, nascia algo maior, uma família reconstruída pelo som. Certa noite, enquanto Eliane dedilhava uma melodia simples, Caio interrompeu de repente. Seus dedos repousaram sobre terras notas específicas, repetindo-as devagar, como se estivesse escavando uma lembrana esquecida. O quarto ficou em suspenso, cada som ecoando mais fundo do que qualquer palavra. Ento quase num sussurro, ele murmurou pela primeira vez em anos. Essa era a cano da Mamenoera. O tempo pareceu parar. Eliane sentiu a garganta apertar, mas apenas a sentiu em silêncio. Do canto da sala, Augusto, que observava sem ousar se aproximar, levou a mão ao rosto. As lágrimas vieram sem resistência no de luto, mas de amor puro, dolorido e libertador. O homem que passara anos escondido através de planilhas, agora soluava baixinho, finalmente despindo a armadura que o mantinha afastado do filho. Caio não precisou olhar para o pai. Sentiu a vibral daquele choro preenchendo o espau de um jeito novo. Seus ombros relaxaram a expresso, antes fechada se abriu num alvio discreto. Pela primeira vez, não havia medo em partilhar aquela memória. Eliane manteve-se ao lado dele sem tentar explicar, sem quebrar a delicadeza do instante. O piano voltou a soar, mas agora não era apenas Mcica, era dilogo, era reconcilial.
Cada tecla pressionada parecia devolver a ambos um pedal da mulher que haviam perdido uma esposa, uma presena que renascia em notas. Quando o Silêncio voltou, ninguém precisou falar. Caio apoiou Amor sobre o piano como quem encontra abrigo. Augusto, ainda emocionado, finalmente enxergava o filho no como algum a ser protegido contra o mundo, mas como algum que tinha muito a oferecer. Naquela noite, dentro daquela sala, não havia mais muros. Havia encontro, havia cura, havia, enfim, família. Na manhã seguinte, o que antes era apenas descoberta virou crial. Caio começou a pressionar teclas no mais para imitar, mas para inventar. Pequenos trechos surgiam frágeis no íncio, mas carregados de sentimento. Eliane anotava cada secúncia em seu caderno, transformando sons em memória escrita, enquanto Augusto, agora presente de verdade, deixava o celular do lado de fora da sala e se sentava para ouvir. Não havia pressa, não havia cobrana. Um pai, aprendendo a escutar, um menino, redescobrindo a própria voz, e uma mulher, oferecendo o espaço seguro para que isso florescesse. Com o tempo, a casa inteira mudou. Onde antes ecoava silêncio frio, agora havia música que preenchia corredores e corais. O recital veio como consequência natural. Caio, diante de uma plateia pequena, tocou a peia que havia composto. Não foi perfeita em técnica, mas foi impecável em verdade. Quando terminou, a sala permaneceu em silêncio por alguns segundos no de vida, mas de reverência. E entre palmas e sussurros, o que realmente importou foi o sorriso discreto no rosto do menino e as alegrimas silenciosas no rosto do pai. Muitas vezes acreditamos que proteger, controlar, quando na verdade amar, permitir que o outro sinta, erre, experimente e floresça. Música, palavras ou gestos, o que realmente cura-se, as conexões verdadeiras que temos coragem de viver. Se essa estria tocou seu coral, deixe um comentário contando qual foi a música que J transformou a sua vida. E não esqueça de se inscrever no canal, para continuar recebendo estrias emocionantes que lembram a todos NS do poder de sentir e de amar.